Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Meus queridos, eu estava descansando um pouco e acordei, levantei, não é? Porque hoje, se Deus quiser, de hoje para amanhã tem trabalho, tem que trabalhar. E enquanto eu estava deitado, não estava dormindo, eu estava analisando uma coisa que a gente geralmente deita para descansar e a gente não dorme. E o ambiente aqui é proposital, tá, meus queridos? Não tem tanta luz, mas é proposital. E eu tenho visto, no nosso país, tem se levantado milhares, dezenas, centenas de pastores que estão brigando entre si e brigando contra os governos para que os templos sejam reabertos. E eu tenho observado uma coisa interessante. Eu vi até um vídeo de um pastor falando pastor, que Deus, ele liberta as pessoas de cachaça, liberta as pessoas da prostituição, liberta as pessoas de todos os tipos de vício. E fica uma pergunta: e esse Deus que eles pregam, que eles acreditam que existe? Meu querido, eu eu não acredito no Deus inventado pela religião. Eu não acredito no Deus inventado pelo homem. Eu acredito no Deus que criou o homem. Eu acredito no Deus que libertou o homem. Eu não acredito no Deus feito, criado pela religião. Então, esse Deus que eles falam, que, que eles acreditam, esse Deus que eles falam que liberta de tanta coisa. E às vezes eu me pergunto, e esse Deus liberta as pessoas das corrupções religiosas? Esse Deus, ele tem libertado os homens do pecado da cobiça? Esse Deus que eles falam tem libertado as pessoas da a sede do poder, a sede pelo dinheiro, a sede pela riqueza? Esse Deus que eles tanto falam tem libertado as pessoas das grandes fortunas? Na verdade, essas denominações, essas religiões que existem por aí, qual o outro objetivo a não ser esses homens ficar ricos, ricos e mais ricos? Então, esses pastores que vêm para a rede social, principalmente no YouTube, fazem reclamações contra os governos, porque os templos estão fechados, ou não sei o quê. Você viu como que o entendimento deles com respeito à graça de Cristo, ao Evangelho, é totalmente contrário do que aquilo que a Bíblia diz ou daquilo que a Bíblia fala? Então, o homem, a religião, eles são mesmo a ponte, eles são mesmo o pedágio, eles são mesmo o mediador entre Deus e o homem? A religião, ela é isso mesmo? Ou a Bíblia não fala isso? Então, se eles apoderam de uma interpretação que não existe na Bíblia, então eles são os falsos apóstolos, os falsos ministros, os falsos pastores, os falsos profetas. Eles estão inseridos nesse contexto. Então, quando a gente analisa a Bíblia de acordo com aquilo que ela realmente é, eu perguntaria a todos esses líderes evangélicos: Jesus, por exemplo, o que tirou a paz de Cristo? O que aborreceu ele? Foi quando ele encontrou uma prostituta? Foi quando ele encontrou um homossexual? Foi quando ele encontrou um cobrador de impostos que cobrava a mais, talvez, daquele que era o contribuinte? Foi quando
ele encontrou com os gentios? Não. Você sabe, a única vez que Jesus ele se revoltou, que ele alguma coisa tirou a paz dele, foi justamente quando ele chegou no templo e encontrou ali pessoas ganhando dinheiro e negociando com a fé das pessoas. Quando ele chega no templo e encontra aquele monte de cambista usando o templo religioso para se dar bem na vida, para fazer os seus câmbios, a troca de câmbios, foi ali que Jesus, ele perdeu a paciência. E se Jesus viesse hoje, no século 21, no mundo, se manifestasse no mundo, porque ele já se manifestou no ano 70, mas se ele viesse hoje, como que ele iria encontrar esse cenário religioso que existe hoje? Qual é a forma? Então você percebe que esses líderes religiosos, supostos líderes religiosos, a indagação deles aos governos é só para manter os templos abertos, porque eles precisam do dinheiro do contribuinte, eles precisam do dinheiro das pessoas. Tem um certo pastor, pregador no Brasil, de voz muito grave. Ele prega que se o homem não dizimar, se o homem não ofertar, se o homem continuar desse jeito que vive, não reunir nos templos, essas pessoas vão para o inferno. Primeira coisa que ele precisa saber é que inferno literal não existe. Ele precisa aprender, já que é um pregador conhecido no Brasil e talvez no mundo, ele precisa saber que ele tem que saber quais as palavras que ele vai adjetivar. Ele precisa saber que inferno é um adjetivo para sepultura. Inferno é um adjetivo para aquilo que é o lugar dos mortos. Inferno é um adjetivo para lugar dos mortos. Ninguém vai para o inferno, não. Todo mundo vai para o inferno, na verdade. Todo ser humano ele vai para o inferno, porque inferno é sepultura. Inferno é lugar dos mortos. Então o que está havendo com essa nação evangélica que se dizem cristãos no Brasil, que ainda continuam escravizadas por esse sistema religioso que aí está? Então, e esses caras, eles estão perdendo o fio da corda. Por quê? Um líder evangélico, pastor, ele não é título em lugar nenhum. O pastor, ele foi um dom que Deus autorizou ou concedeu aos homens. Efésios 4, a partir de 11. Deus, ele concedeu esse dom, não título, aos homens, porque Deus estava precisando ali colocar em evolução o seu povo. A igreja estava se organizando. Mas hoje, meu querido, hoje, até mesmo o Evangelho da Graça, hoje já está tão divulgado no mundo, principalmente no Brasil, já é tantos pregadores e ensinadores da graça, que vai chegar um tempo em que, na verdade, a igreja hoje, ela já se tornou uma igreja virtual. A verdadeira igreja, ela não vai mais em templos, porque descobrimos que isso era mentira, que nós não precisamos de um templo físico específico para nós termos comunhão com Deus. O que está acontecendo então?
nós estamos observando e aprendendo que em graça nós não precisamos, a não ser que as pessoas queiram frequentar um templo, frequentar quatro paredes. Quem não vive sem paredes é os judeus. Os judeus, mesmo o templo caindo do ano 70 DC, os judeus se aproveitam do muro das lamentações para fazer as suas preces, para fazer as suas orações, para fazer os seus pedidos. Os judeus, eles não ficam sem quatro paredes, mas o cristão, paredes, para nós, sabe o que significa? Para nós, o que era parede no Antigo Testamento? Separação. O que o véu fazia lá no templo? Que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Aquele véu fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo. O que acontece, meus queridos? Nós, em graça, nós temos essa percepção. Nós temos essa identidade. O cristão, ele não tem endereço. O cristão, ele tem uma identidade. O cristão verdadeiro, ele não precisa de um endereço. Até porque nós somos aqui peregrinos em terra estranha. Você sabe o que é Paulo disse que nós somos, me esqueci a palavra, mas deixa eu me lembrar, embaixadores, lembrei da palavra. A Bíblia diz, Paulo falou que nós somos embaixadores de Cristo. E você sabe qual é o papel do embaixador? Agora, pergunto para você, esses líderes políticos, principalmente no Brasil, eles estão fazendo o papel de embaixadores de Cristo aqui no Brasil? Estão fazendo? Você sabe o que é um embaixador? O embaixador é uma pessoa que representa o país dele, só que em outro país. Embaixador é aquele que, mesmo longe do país dele, dentro de outro país, aquele território aonde ele pisa representa o país dele. Então você, meu querido, você em graça, você é o território onde você pisa, por você ser o embaixador de Cristo, para você ser um embaixador, por você ser o embaixador de Cristo, o território que você pisa, aquele território é celeste. Aquele território ali representa o território eterno, a eternidade. Porque o embaixador de Cristo, onde ele está sentado, onde ele está pisando, significa que ele representa o seu país de origem. E qual é o seu e o meu país de origem? É aqui ou é a eternidade? Não. O nosso espírito, o país de origem do nosso espírito é a eternidade. Agora, o país de origem da nossa carne é o pó, é a terra. Então, faça para você mesmo uma pergunta e vê se esses políticos que dizem cristãos, esses supostos pastores no Brasil, vê se eles te representam. Vê se eles te representam. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você precisa de um representante aqui para representar você diante de Deus? A religião representa você diante de Deus? Os líderes religiosos que existem aqui no Brasil, eles te representam diante de Deus? Você sabia que tem pregadores aqui no Brasil que ganham 15, 20, 30 mil reais para pregar uma pregação de 30 minutos? E eles já estão treinando seus filhos com 5, 6 anos, 10 anos de idade para assumir o lugar deles? Por que eles fazem isso? Porque é um negócio lucrativo.
Ou você acha que os pregadores, esses supostos pregadores, estão preocupados em pregar o evangelho para ensinar a graça de Deus para alguém? Não, meu querido. O evangelho que eles pregam é o evangelho da prosperidade, é a teologia da prosperidade. Eles estão usando o evangelho ou as pregações para quê? Para engordar a conta bancária. Enquanto eu e você levamos um mês para ganhar um salário mínimo, ou quem sabe um pouco mais, eles ganham 5, 10 vezes mais com uma pregação de 40 minutos, 1 hora. Você acha que isso é o quê? Isso é evangelho da graça de Deus? Não, meu querido. Sabe o que isso é? Isso aí é o que é? Isso aí é enganação. Isso aí é pura enganação, meu querido. Não vá atrás disso, não. Então, esses defensores de Araque, do evangelho que existe no Brasil, não são defensores, não. Sabe o que eles querem? Eles querem a oportunidade de continuar ganhando dinheiro em cima de você, em cima de mim, não. Em cima de nós, mas não. Mas em cima dos incautos. Então, preste atenção nisso. Então, esta é a razão por que esses caras estão brigando com os governos. Em cada estado no Brasil, eles estão brigando porque eles não sabem o que faz mais. Por quê? Porque a arrecadação está diminuindo. Aí a tendência é eles brigarem. Preste atenção nisso. Meu querido, abra os olhos. Abra os olhos. Espalhe essa mensagem. Divulgue. Divulgue essa mensagem. Divulgue esse desabafo do nosso irmão Alberto Nírio. E eu vou começar a colocar uma série de reflexões, mesmo aqui no canal, com respeito a isso. O Evangelho da Graça já está espalhado no mundo. E cada pregador da graça, ele busca conteúdo para ensinar ao povo. Então, eu acredito, eu não gosto da palavra eu acho, que diz que achar é a mãe de todos os erros. Então, eu acredito que chegou o momento também da gente mudar um pouco para umas outras questões válidas, mesmo em graça. Então, eu gosto de fazer isso, porque eu já ensino isso no meu trabalho, no meu dia a dia, e eu comento sobre isso. Então, esses pastores, eles têm que tomar vergonha na cara, esses falsos pregadores e ensinadores, eles têm que tomar vergonha na cara. Sabe por quê? Porque ainda tem muita gente presa ao sistema. Então, cabe a você, a gente começar a divulgar mais e mais o nosso trabalho, porque as pessoas têm que se conscientizar. Claro que não é todo mundo que vai se libertar disso, mas nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Então, meus queridos, vamos continuar, vamos abrir os olhos das pessoas para que nós possamos alcançar mais pessoas a se libertarem dessa religião terrível, desse sistema terrível. Muita gente não gosta do nome sistema, mas é justamente o que havia na lei e é justamente o que se instalou no mundo inteiro depois que Paulo morre. Mas Paulo já temia isso. Ele falou: eu temo que depois da minha morte vai ser introduzido no meio de vocês lobos vorazes, lobos devoradores que não vão ter misericórdia do rebanho de Deus. E é isso que nós estamos vendo no mundo inteiro. Meu querido, reflita, pense e vamos divulgar mais e mais a palavra da graça de Deus para que pessoas possam alcançar mais rápido a graça de Deus que liberta de tudo isso. Então, a raiva desses líderes não é porque os templos estão fechados no intuito de não ganhar alma, não existe isso. Eles estão preocupados com a fortuna que entra todos os dias nos seus templos, nas suas empresas,
que eles chamam de igreja. Pense nisso e vamos divulgar mais e mais. Espalhe a mensagem, divulgue, compartilhe o trabalho do nosso irmão Alberto e todos os ensinadores da graça, e nós possamos continuar libertando pessoas desse sistema religioso, corrupto e perverso que existe aí. Muito obrigado, fica na paz. Amém.